Senhor Jesus! Bom dia, amados irmãos! Hoje nós vamos desfrutar da quarta-feira da segunda semana do Alimento Diário, que tem como título Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Parte 1. Senhor Jesus! E o ler com oração da quarta-feira está em João, capítulo 5, versículo 24, que diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ó Senhor Jesus, amém, porque nós já passamos da morte para a vida, porque nós cremos. Aleluia. E o título da quarta-feira é A Vida Eterna, a primeira dose da vacina. Voltemos agora à pergunta que o autor do livro de Hebreus faz. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Isso está em Hebreus capítulo 2, versículo 3. O que queremos mostrar no estudo desta semana e em estudos posteriores é que a vacina para combater a iniquidade levou 4.000 anos para ser desenvolvida por Deus, desde a queda do homem em Adão até a redenção feita por Cristo na cruz. Vacinas para combater pandemias ou epidemias, em geral, levam 10 anos para ser desenvolvidas. Se for um processo mais rápido, talvez 5 anos. Para o combate do vírus da Covid-19, os estudos ainda não completaram 1 ano e as vacinas já estão às portas. É um tempo recorde porque há muitos estudiosos e muitos países envolvidos. Essa pandemia paralisou o mundo, arruinou a economia, causou tantas mortes. Nunca houve esforço coletivo como este para produzir uma vacina em tão pouco tempo. Então, se sair a vacina até março de 2021, terá sido cerca de 1 ano, o que é tempo recorde. A produção de uma vacina compreende várias fases. Primeiramente, há a fase de desenvolvimento, de identificar o vírus, sua genética. É a fase laboratorial. E são necessários muitos testes. Depois vem a fase de testagem, que começa em animais e só depois em seres humanos, mediante 3 etapas: um pequeno grupo, bem seleto e com boa saúde, para observar se há reações adversas. Um grupo maior, com pessoas do grupo de risco e, por fim, um grupo ainda maior de pessoas. Depois de aprovada a vacina, vem a vacinação em massa. Deus preparou uma vacina para nós e essa história é o assunto desta semana. A palavra que estudaremos já ouvimos antes, mas desta vez daremos ênfase no que estamos falando nos dias de hoje. Como descrito em 2 Timóteo, a Escritura toda é soprada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Isso está em 2 Timóteo 3,16. Essa é a eficácia dessa vacina. No versículo 15, Paulo já havia afirmado que Timóteo, desde a infância, conhecia as sagradas letras, que podiam torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Portanto, essa vacina nos salva, nos livra de todas as coisas negativas que Cristo eliminou na cruz, e ainda nos ensina, repreende, corrige e educa na justiça. Aleluia! A ida de Jesus à cruz foi a fase final da produção da vacina. Quando o Senhor foi crucificado, foram crucificados com ele o pecado, isto é, nossa natureza pecaminosa, os pecados, ou seja, nossos atos pecaminosos, a velha criação, o velho homem, o mundo, Satanás e as ordenanças. Algo muito sutil que destrói a vida da igreja e a relação entre os homens. Que tremenda salvação! Ó Senhor Jesus! O primeiro efeito da vacina divina é a salvação eterna. A vacina é a própria vida eterna de Deus, que nos é suprida por meio da palavra e do Espírito. Quando o Evangelho vem até nós e o ouvimos, cremos no coração e invocamos o nome do Senhor com a boca, recebemos Jesus Cristo como Salvador. Essa é a primeira dose da vacina. Com isso, passamos da morte para a vida.
a morte é destruída, anulada, e recebemos a vida eterna. Louvado seja o Senhor! Desse modo, recebemos a vida e a natureza de Deus em nós. Assim começa o processo de transformação que dura toda a nossa vida. Essa vacina eficaz começa a trabalhar em nós e nos livra de todos os itens negativos de que falamos acima, que são nossa herança em Adão. Pergunta: qual é a primeira dose da vacina celestial que recebemos e como a recebemos? Amém, amados irmãos? Aleluia por essa quarta-feira. E o título do alimento diário de hoje diz assim: a vida eterna, a primeira dose da vacina. Senhor Jesus. Irmão, nós vimos na leitura que uma vacina para ser produzida, ela demora em média 10 anos. Senhor Jesus. Só que no caso do coronavírus, né? Como havia muitos países envolvidos na pesquisa e uma necessidade urgente de encontrar a vacina para essa doença, ela bateu tempo recorde, né? Ela durou menos de um ano. Senhor Jesus. E graças ao Senhor, essa vacina foi descoberta, né? Aleluia. Já, amados, a vacina divina, oh, aleluia. Essa vacina demorou cerca de 4.000 anos. Desde a queda de Adão, lá em Gênesis 3, até a redenção de Cristo, na cruz por cada um de nós. Louvado seja o Senhor por essa vacina, amados. E nós recebemos essa vacina ao crer, né? Ao crer em Jesus. E recebemos essa vacina, a primeira dose da vacina, que é a vida eterna, ao crer em Jesus. Louvado seja o Senhor. E nós vimos também, né, que Paulo, numa das cartas que ele escreve para Timóteo, diz que desde a infância, né, ele conhecia as sagradas letras que podiam torná-lo sábio pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, desde a infância, querido irmão, Timóteo já recebia essa dose da vacina. Ele já era vacinado, né? Por isso que Timóteo foi tão usado desde jovem. Por quê? Porque desde jovem ele já tinha recebido essa dose da vacina, ele já tinha crido no Senhor, ele já tinha recebido a vida eterna, ele já tinha recebido o Espírito e também a palavra. Louvado seja o Senhor. E nós, amados, quando recebemos pela fé o Espírito e a palavra ao crer no Senhor, também recebemos essa dose da vacina. Senhor Jesus. E hoje, graças ao Senhor, ao invocar o nome do Senhor, eu e você podemos estar sendo vacinados todos os dias. Por isso, amados, nós podemos hoje levar essa vacina a outros. É verdade. Quando nós falamos do Senhor para as pessoas e elas invocam o Senhor de todo o seu coração, elas também são vacinadas e também creem no Senhor e recebem a palavra e o Espírito. Louvado seja o Senhor. Dessa forma, elas recebem também a vida eterna. Oh, aleluia! Por isso eu e você precisamos ter esse encargo, né? De levar essa vacina a outras pessoas. Do mesmo modo que alguém um dia trouxe até nós. Oh, aleluia! Por essa quarta-feira, né? Que nós possamos estar encorajados a invocar o Senhor e estar recebendo essa dose da vacina. E claro, também levando a outras pessoas. Aleluia, amados! Que nessa quarta-feira podemos invocar o Senhor mais e mais. Aleluia!